Tem muita gente ainda em clima de Réveillon, né? Que ainda tem sexta, sábado, domingo para tirar folga. E para comilança, que a gente fala nessa época do ano, ceia, espumante, sei lá mais o que, cerveja e tal, horários bagunçados. E muita gente pode ter acordado hoje pensando, acho que eu exagerei na comida. E agora? E para falar sobre como voltar à rotina sem culpa, sem dieta maluca também que não dá certo e sem sofrimento logo no primeiro dia do ano, vamos conversar com o nutricionista Giancarlo, que chega ao vivo aqui conosco. Giancarlo, bom dia para você, feliz ano novo, obrigada por aceitar conversar com a gente nesse primeiro dia do ano. E afinal, conta pra gente, dá pra curtir as festas e ainda cuidar da saúde? Porque a gente sabe que essa época do ano não tem escapatória, a gente vai exagerar na comida, hein? Exatamente. Primeiramente, feliz ano novo para todos. É um prazer estar aqui. Primeiro, na verdade, quando a gente exagera na alimentação, tem alguns protocolos que a gente pode fazer um pouquinho antes do dia virar. Então, vamos supor, antes da virada, comeu bastante. O que seria bacana fazer? Fazer uma caminhada, evitar roupas muito apertadas, porque isso ia atrasar o trânsito intestinal. Então, caminhadas e no dia seguinte, reduzir o consumo de alimento, mas não drasticamente, para não ter um efeito rebote e você acabar comendo mais ainda no final do dia, repetindo o comportamento. Mas o que as pessoas precisam entender? A fisiologia da digestão. Quando a gente faz uma refeição, o que acontece? O nosso corpo ele libera vários hormônios de saciedade, ele controla a colecistoquinina, a leptina. E na nossa suprarrenal acontece um negócio chamado recrutamento vascular do mesentério, que basicamente o corpo recruta sangue para os órgãos digestivos. E é por isso que muitos sentem aquela sonolência depois de um almoço grande, sentem aquele cansaço, você vê que demora mais a digestão. Então, o ideal é você, após fazer uma grande refeição, dar uma descansadinha, mas depois sai para caminhar. Dá uma caminhada longa e no dia seguinte, optar por alimentos que têm enzimas digestivas dentro deles. Então, a gente tem o gengibre, por exemplo, que ele tem o gincerol, tem uma ação anti-inflamatória também. O abacaxi, que tem bromelina, também é um agente digestivo, tanto que dá um abacaxi em churrascaria. É verdade. Justamente para melhorar a digestão. 11h12, o pessoal da rádio também está chegando aqui conosco. A gente está conversando com o nutricionista Giancarlo Eidler, porque depois de tanta festa, depois de tanta comida, a gente precisa começar a voltar aos pouquinhos para o eixo, né? E a gente quer entender, pensando que hoje, né, ainda é feriado, muita gente está em casa, o que daria para dar de dica para recuperar o corpo de uma maneira bem rápida? Porque a gente sabe que não dá para voltar de uma hora para outra para a dieta, nem começar essa dieta maluca hoje, né? Então a pessoa, o ano passado eu exagerei mesmo, quero começar uma dieta, mas aos pouquinhos, eu acho que até isso, né, é importante. Doutor, queria que você falasse, aos poucos é melhor do que ir de uma forma muito drástica, aí a pessoa realmente vai parar no meio do caminho, sem antes começar. Completamente. As pessoas, o que elas fazem? Elas ficam querendo muito um resultado, mas daí elas pulam de cabeça em coisas mais extremas ou dietas restritivas, mas que sempre acaba o tiro saindo pela culatra. Então, o ideal é ir passo a passo. Começa pelo básico. Virou o ano, por que você não organiza a sua rotina? Quais dias da semana que você vai fazer atividade física, que você vai fazer musculação, caminhada, o esporte que você quiser? Como que vai ficar a sua dieta? Atualmente, uma linha de raciocínio que eu tenho até nas férias. Beleza, legal, tem muita abundância alimentar, mas eu não preciso me estufar de alimento. Dá para eu provar coisas gostosas com moderação. Então, a moderação, para a gente não só aproveitar a dieta, mas também não estragar um resultado que a gente está tendo, é a chave. Então, pouco a pouco, as pessoas... Eu também sou graduado em psicologia. Então, não é só o que comer. É como se comportar em relação ao seu comportamento alimentar. O seu relacionamento com o alimento. Como que é a sua relação com comida? Então, muitas pessoas, às vezes, comem exageradamente porque tentam afogar as mágoas no pote de sorvete. Entendeu? Então, a moderação é a chave. E qualquer tipo de restrição alimentar excessiva, na verdade, toda falta revela, todo excesso revela uma falta. Entendeu? Então,
uma dica de ouro que eu posso dar para todo mundo em casa é ser consciente no momento que está comendo. Porque se a gente for consciente, a gente já vai comer com moderação. A gente vai aproveitar e desfrutar da comida da mãe, comida da avó, comida dos amigos, mas sem ficar com aquele estufamento no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia. Dá aquela sensação de, é o último ano, vou comer até não poder mais. Aí depois eu volto, mas aí essa volta pode ser complicada, né? Giancarlo, a Carla Brandão, também é psicóloga, está aqui com a gente, ela vai te fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você, Giancarlo, que também exige uma resposta de ouro. Como fazer com que as pessoas mais velhas, os idosos, também no que tange não só o que come, mas o que bebe, eles bebem menos água. Eu tive agora, recentemente, meu pai não bebeu água e foi para o hospital, porque ele ficou com desidratação. E a gente fala, a gente insiste, mas é mais difícil convencer os mais velhos, né? Concorda comigo? Completamente. Olha, Carla, eu vivo isso dentro da minha família. Por quê? Eu ensino há mais de 10 anos alimentação. Eu já vim de uma perda de peso, pesei 97 quilos e comecei a ensinar fitness. Mas para convencer meu pai, para convencer minha mãe a tomar água, olha, é uma luta. Porque, na verdade, esse comportamento de, vou usar essa palavra, negligenciar comportamentos pequenos, mas muito bons, é uma coisa que enrijece-se na própria conduta do ser humano. Então tem que ficar policiando. O que eu vejo que pode ajudar essa pessoa a se motivar a cuidar mais do corpo? Desenvolver um objetivo na mente dela. E por isso que a virada de ano é muito bacana, porque as pessoas constroem promessas, expectativas no que pode fazer com esse ano, e é um momento que ela pode se motivar a estruturar uma rotina que vai levar ela a ter mais qualidade de vida, a ter mais saúde. E para eu ter mais qualidade de vida e saúde, o que eu preciso fazer? O básico, não é difícil. Eu preciso tomar um pouco de sol, me hidratar corretamente, selecionar alimentos que vão nutrir o meu corpo. Ele tem que saciar o paladar. Sim, beleza. Mas eu não posso negligenciar a minha saúde só para satisfazer o paladar. Então, para essas pessoas mais velhas, eu, por exemplo, sendo filho e tentando mostrar para os meus pais que o caminho da saúde é realmente melhor, é uma lição que eu tenho todo dia, sempre que eu puder, quando eu for levar uma refeição lá, levo uma coisa saudável. Eles, conversando com eles, vamos lá, pega uma garrafa de água grande, você tem dificuldade de beber água, ao invés de ficar com aquele copinho de água, usa uma garrafa grande e termina a meta. Falou, eu vou terminar essa garrafa durante o dia de hoje, entendeu? Mas tem essa questão comportamental nas pessoas com mais idade, entendeu? Mas daí o filho, os amigos têm que ficar um pouco no pé. Agora, suco também funciona, doutor, ou é de fato mais água? Principalmente agora, né? No dia seguinte a toda essa acumilância exagerada. Suco funciona, mas depende do tipo de suco. Então, se a gente pega sucos de frutas naturais, excelente. Agora, aquele suco de caixinha que às vezes no segundo ingrediente está lá escrito açúcar, ele não vai te hidratar tanto o quanto um suco natural, que vem direto da fruta. Então, sempre optar por frutas naturais. Então, nesse tempo aqui, teve a onda de calor agora, né, no Sudeste, sucos funcionam, mas optar por frutas também, como melancia, melão, que vão ajudar a hidratar o corpo também. Hugo quer fazer uma pergunta também. Eu quero. Jean, bom dia. Eu queria saber o seguinte, nós estamos falando sobre alimentação, automaticamente o algoritmo vai começar a apresentar agora um monte de coisa, um monte de orientação, desde aplicativo totalmente criado por IA, até pessoas que têm qualificação assim como o senhor. Como identificar aquilo que de fato é correto, como identificar os bons profissionais e uma dieta que não seja mirabolante, alguma coisa assim ousada? Tocou num tópico excelente, Hugo, porque ao longo dos últimos 10 anos, eu venho ensinando sobre alimentação vegana. Só que o que eu fui aprendendo? Que nem todo mundo vai se dar bem com uma dieta 100% vegana. Da mesma forma que nem todo mundo vai se dar bem com uma dieta 100% carnívora. Tem pessoas que vão se dar melhor com equilíbrio. Então, o que eu digo descubra a melhor forma que você quer comer, que o seu corpo se sinta bem, mas cuidado com o excesso de informação. Porque eu mesmo, tendo uma mídia social grande e, sabe, é muito fácil você criar uma polêmica para defender alguma coisa que você acredite.
E é uma coisa que eu evito fazer, até para as pessoas se descobrirem. Então você vai lá, abre o Instagram, abre o Facebook, abre o YouTube e vê a pessoa criando alguma polêmica em cima de algum alimento. Antes de você acatar aquilo como a lei universal, pesquisa. Nas minhas pesquisas, às vezes eu fico com dúvida de alguma coisa, mas daí eu vejo a parte contrária, eu vejo a parte a favor, eu pesquiso outros estudos científicos para aí então criar a minha opinião, entendeu? E as pessoas têm que fazer isso, porque senão vai acabar caindo na falácia de muitas pessoas que só estão querendo mídia, entendeu? O conhecimento é a chave, mas especulação leva ao conhecimento. É isso. Conversamos com Giancarlo Eidler. Falei seu nome correto, doutor? Não sei. Falou perfeitamente. Perfeito, então. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um excelente ano novo para você, que a gente possa conversar outras vezes, sempre para falar de saúde, que é muito bom. Certamente. Um feliz ano novo para todos aí. Obrigada.